Então, hoje começando mais uma roda de leitura. Esse livro é O Parto Sem Dor. É uma coleção de livros, vida afetiva e sexual. Eu comprei em um, em um sebo e eu tenho uma memória muito boa desse livro. Vamos compartilhar. E se tiver alguma coisa muito antiga, a gente atualiza, né? Se a gente achar alguma coisa estranha, vocês me ajudem a atualizar. Ele vem falando aqui, o organizador é do Dr. Aquiles Economides. Aí pergunta assim, na capa, fala assim, por que o parto sem dor? A contribuição da psicanálise, aqui são os capítulos. Linguagem e comportamento, a mulher grávida e seu meio, parto sem dor e paternidade, como viver a experiência do parto sem dor, o papel do médico, modelo de uma preparação teórica, anatomia e fisiologia, a contração uterina, a dilatação, a expulsão, testemunho de mulheres que viveram a experiência do parto sem dor. O parto sem dor é uma pesquisa realizada entre jovens adultos, provocou que o termo parto vem perdendo gradativamente suas antigas conotações de sofrimento, angústia, verdadeiro sacrifício a que se tinha de submeter a mulher candidata às alegrias da maternidade. O termo parto sem dor já faz parte do contexto cultural da nossa época e se associa imediatamente à sexualidade e à maternidade. Hoje a mulher escolhe viver de modo consciente a experiência de ser mãe, mantendo desde o momento da concepção até o nascimento uma relação constante e profunda com a criança que gerou. E para isso é preciso que ela se prepare física e psiquicamente, tentando conhecer cada vez mais a si e a seu corpo, para compreender todos os aspectos que envolvem a maternidade. O nascimento reativa conflitos remotos, no sentido psicológico e cultural, e faz vir à tona toda uma dualidade de sentimentos, orgulho e angústia, aceitação e recusa, de direito e dever, e no intricado dessas tendências, a preparação psicoprofilática ajuda a mulher a enfrentar e superar esta crise fundamental em sua vida. Dr. Aquiles Economides vem adotando há mais de 20 anos a técnica do parto sem dor, e este livro relata todas as suas experiências e o que a prática acrescentou a todos os seus conhecimentos teóricos. Profundo conhecedor do comportamento da mulher grávida, seus receios, esperanças e dúvidas, ele responde nesse livro a tudo o que a mulher quer saber. O porquê do parto sem dor, as contribuições da psicanálise, o papel do médico, a atitude do marido, a anatomia e fisiologia da gravidez, relata um modelo de preparação teórica para o parto e conclui com o depoimento de mulheres que viveram essa experiência. O parto sem dor desmistifica os tabus que ainda cercam esse método psicoprofilático, mostrando que não se trata de milagre ou curandeirismo, mas tão somente de uma técnica médica enriquecida por conceitos da psicanálise que permite à mulher viver plenamente a experiência máxima da maternidade. Esse é Álvaro Pacheco, o editor. Aqui, mais ou menos igual. Esse é um livro de páginas amarelas, gente, tão velhinho que tá. É um velhinho, ó. É um livro que foi publicado em 1977, olha aí, pela editora Arte Nova, tradução de Luiz Gama. Aqui vem o índice, vamos à introdução. Acho que esse é um livro que tem 140 páginas, e as letras são grandes, é um livro bom de ler, acho que a gente vai ler
talvez umas 3, 4 rodadas. Vamos ver lá, introdução. Na linguagem contemporânea, a palavra parto é frequentemente associada à expressão sem dor. Como prova, uma recente pesquisa feita sobre o conceito da maternidade entre jovens adultos. O termo parto sem dor está explícito nele mesmo. Em nossos dias, a maior parte das mulheres sabem que podem ter apenas filhos conscientemente desejados e viver a experiência do parto sem dor. Essas noções parecem fazer parte do contexto cultural de nossa época e aparecem ligadas na linguagem concernente à sexualidade e à maternidade. Quanto ao termo parto sem dor, se acrescenta o termo psicoprofilaxia, parto sem dor ou psicoprofilaxia. Introduz-se uma noção original de prevenção psíquica. Coloca-se a priori o problema da importância do psiquismo na gênese da dor e, como consequência, nos propomos a remediá-lo. O método psicoprofilático de parto sem dor tem como objetivo orientar o comportamento da mulher para uma atividade bem adaptada ao trabalho de parto, graças a uma preparação apropriada durante a gravidez. Se tal preparação é bem conduzida, deve resultar num grau mais ou menos importante de analgesia, ou seja, de ausência de dor, e num considerável número de casos. Deve resultar numa supressão total das dores que habitualmente acompanham o nascimento, e isto sem fazer uso de medicamentos anestésicos. Entre a mulher que quer se preparar para o parto sem dor e o médico que estabelece um acordo tácito, prelúdio de uma relação de comunicação mais complexa. A gestante faz uma escolha, viver de modo consciente a experiência da maternidade. Manifesta assim a vontade de manter em todos os instantes uma relação com a criança que traz em si, inclusive durante o trabalho de parto. Para chegar a isso, deseja se conhecer melhor para se adaptar aos transtornos físicos e psíquicos que acompanham o estado de gravidez. Ela exprime, então, uma exigência precisa, obter as informações e a ajuda indispensáveis para assumir sua situação dentro das melhores condições de segurança técnica e psicológica. O médico que pratica o parto sem dor se esforça para responder a esta exigência. Exclui cada vez mais que isso é tecnicamente possível. O emprego de medicamentos que provoquem a anestesia ou a diminuição da consciência. Eu vou ler de novo. Parece que é uma elaboração escrita mais antiga e eu estou tendo dificuldade nesse início, mas vamos lá. Exclui cada vez que isso é tecnicamente possível o emprego de medicamentos que provoquem a anestesia ou a diminuição da consciência. Ele fortifica a mulher numa relação positiva com a criança, só se interpondo para pôr à sua disposição o arsenal técnico necessário. Fornece, enfim, as informações úteis para uma boa adaptação e organiza o meio protegido indispensável. Discutiremos, durante nosso estudo, a finalidade de uma tal conduta. Mas é importante, antes de mais nada, examinar o lugar que a preparação psicoprofilática ocupa em relação às técnicas medicamentosas de analgesia. Se no atual contexto sociocultural a palavra parto está ligada à expressão sem dor, isso nada nos informa sobre a maneira como se chegou a esse resultado. No espírito do grande público, como no espírito dos médicos, a psicoprofilaxia ainda permanece. Depois de 20 anos de exercício, uma noção pouco precisa. Suas dificuldades práticas de realização, acrescidas da abordagem teórica particular que ela necessita,
fazem frequentemente com que os métodos de anestesia medicamentosa sejam os preferidos. Pode-se desenvolver com efeito o raciocínio seguinte: se o objetivo do método, claramente expresso pelo termo parto sem dor, é obter uma analgesia, uma insensibilidade à dor, por que não utilizar então a anestesia geral, mais simples, mais rápida e certamente mais eficaz? O problema suscita, evidentemente, numerosas discussões e não se pode evitar uma controvérsia que não interessa unicamente aos médicos. É preferível entorpecer a mulher para fazer o parto ou é melhor prepará-la para um trabalho de parto por seus próprios meios, mesmo se, nesse caso, a analgesia obtida não atinge a perfeição da anestesia geral? Olha a discussão, hein? Da década de 70 esse livro, gente. Olha que legal. As vantagens indiscutíveis da anestesia geral devem se opor seus inconvenientes, não menos reais. A administração prolongada de produtos anestésicos não é inofensiva nem para a criança nem para a mãe. Olha aqui que revelação, hein? Nós falamos, é claro, da anestesia chamada de a la reine, a rainha, simples baforada de clorofórmio no instante final do nascimento. Este método, empregado pelo parteiro inglês Simpson para ajudar a rainha Vitória a dar à luz o futuro Eduardo VII, apresentava, aliás, a vantagem de não impedir a expulsão espontânea da criança. Mas, de um modo geral, se desejamos evitar a dor, a anestesia, para ser eficaz, deve exercitar-se durante um período duradouro. Em 1972, no Congresso de Anestesiologia de Paris, Dr. Finster, de Nova York, ainda lembrava que uma anestesia durante o parto deveria ser tão breve quanto possível. Os testes de Apgar, praticados quando do nascimento, são notavelmente diminuídos desde que uma anestesia intervém. Para 6 a 10 minutos de anestesia, o teste de Apgar é de 7,7 para 10 a 20 minutos de 6,8 e além de 20 minutos cai para 6,3. Eu acho que todo mundo sabe, né? O teste Apgar é o teste neurológico aplicado no primeiro e no quinto minuto, imediatamente após o nascimento. São os reflexos do bebê, pupila dilatada, se ele chora, se ele respira sozinho, se ele olha, se ele faz xixi, cocô, essas coisas são, se ele sente cosquinha na sola do pé, se ele segura a mão com o dedo do médico com a mão, então se ele acompanha o olhar, se ele escuta, são vários os itens para dar a nota. O Apgar normalmente é entre 9 e 10. E aqui ele está dizendo que a anestesia dada com muito, quanto mais antecedência, quanto mais forte, mais tempo de anestesia, mais o Apgar vai ser mais baixo, provando que há uma interação neurológica, né, prejudicial para o bebê. Então, vamos lá. Além disso, com uma mulher entorpecida, o único procedimento conhecido para concluir o parto é a extração da criança por técnicas instrumentais, traumatismo que se sonha ao provocado pela anestesia. Por fim, aos inconvenientes da anestesia medicamentosa ainda é preciso acrescentar os acidentes recentemente assinalados na prática de anestesias locais. O que serão esses acidentes, hein? Não está falando aqui, não. Alguns efeitos colaterais que a gente conhece das anestesias são as dores de cabeça e a dor na coluna, no local da anestesia. Continuando. Mesmo que se pudesse demonstrar um caráter de total inocuidade dos métodos de analgesia terapêutica, ainda assim a psicoprofilaxia conservaria todo o seu interesse.
A nosso ver, o parto sem dor não pode ser posto em paralelo com uma técnica de anestesia, por mais perfeita que esta possa ser. O interesse essencial do método psicoprofilático do parto sem dor é de ele se fundamentar no sistema nervoso e no psiquismo. Se em nossos dias os estudos sobre a dor colocam em jogo o indivíduo inteiro, sua vivência, seu desenvolvimento no seio de um grupo social, sua inserção numa civilização, a incidência da psicologia sobre o fenômeno da dor nem sempre tem sido tão evidente. Esta concepção de um indivíduo total esclarece não somente as diferentes etapas da maternidade, mas, de um modo ainda mais geral, as vicissitudes diversas da vida genital da mulher. Além disso, abre caminho a uma compreensão psicossomática da enfermidade. A psicoprofilaxia procurará, então, definir o papel do psiquismo nos fenômenos dolorosos que habitualmente acompanham o parto. Ela se interessará pelas particularidades psicológicas da mulher grávida. A gestante será considerada dentro do seu meio, nas relações estabelecidas anteriormente à gravidez, dentro do seu ambiente imediato e de seu grupo social, levando-se em conta problemas afetivos que daí resultam. Olha que lindo, gente! Eu me lembro que foi o primeiro livro que eu li que eu adorei, assim, nunca tinha lido coisa igual. Mas vamos lá. Durante a preparação ao parto, a análise correta desses dados psicológicos tornará mais fácil a adaptação da mulher a uma situação que se pode qualificar como crítica. A maneira como a futura mãe supera esta etapa repercute sobre seu desenvolvimento afetivo e condiciona suas relações com a criança. A preparação não proporcionará somente a ocasião de destruir associações deploráveis ligadas a crenças errôneas e às superstições concernentes à gravidez e ao parto. Também exaltará a maternidade, fração autorizada da sexualidade, e dará ocasião para valorizar o corpo e desculpabilizar as pulsões. Ajudará a mulher a avançar no sentido de seu desejo de maternidade, convidando-a a assumir este desejo na plenitude de suas possibilidades. A psicoprofilaxia será, assim, uma educação sexual. Se isso tivesse continuado, né? A gravidez e o parto frequentemente estão na origem das crises psicológicas. Tendências opostas devem ser superadas. A mulher que espera um filho quer viver totalmente a experiência de sua maternidade, o que não significa nem que ela seja capaz disso, nem que ela possa avançar com plena consciência no sentido deste desejo. Sentimentos contraditórios vêm à tona, manifestações desorientadoras por sua ambiguidade aparecem em seu comportamento. A angústia está estreitamente associada à alegria de dar à luz. Angústia sem razões aparentes ou angústia fundada sobre elementos pseudo-racionais. Perturbações físicas sem importância são vividas com exagerada intensidade na medida em que são interpretadas segundo as crenças errôneas, mas tenazes, pelo ambiente em que se move a gestante. Em nossa época de grande difusão da informação, década de 70, hein? Uma certa vulgarização, procurando antes surpreender ou escandalizar do que realmente esclarecer, completa, infelizmente, o museu dos mitos assustadores da maternidade. Se a gravidez é uma partilha entre o desejo e a recusa, o parto é uma luta entre a vontade de agir e o medo que se faz recusar toda a participação, refugiando-se em comportamentos regressivos. Olha que perfeito, gente! No jargão dos especialistas se diz que o parto é uma crise integrativa,
na história da mulher. É, de certo modo, uma experiência de passagem a uma outra instância. Superar essa crise permite aceder a um nível diferente de desenvolvimento da personalidade. Este acontecimento põe a mulher numa alternativa: enfrentar a situação, encontrar uma saída favorável, levando-a às últimas consequências, ou se refugiar na passividade onde é tão facilmente convidada a entrar. Seu estado, simultaneamente desejado e temido, lhe vale ser tratada com as atenções e cuidados que fazem sentir a precariedade da sua posição. Não se diz que uma mulher está grávida numa situação interessante? Nesse estado interessante, a mulher torna-se dependente de seu ambiente e objeto de todas as manobras que visam isentá-la de um trabalho seu. Para as mais jovenzinhas, para as pessoas mais novinhas, talvez não conheça esse termo interessante, né? Mas nessa época, na década de 60 e anterior, não falava que a mulher estava grávida, né? Falava assim que a mulher estava em estado interessante. Ai, ai. Hoje em dia, as técnicas de parto alcançaram um alto grau de aperfeiçoamento. Pode-se afirmar que uma mulher sofre infinitamente menos riscos durante o parto que durante uma viagem de automóvel. No entanto, quaisquer que sejam os argumentos tranquilizadores, pôr um filho no mundo não se torna menos angustiante. O nascimento reativa conflitos arcaicos no sentido psicológico e cultural, pois, juntamente com a morte, é uma das experiências fundamentais do ser humano. O nascimento, né? Como a morte faz parte das mitologias e da imaginária, como a morte faz parte das mitologias e da imaginária de toda civilização. A dualidade dos sentimentos aparece aí como uma constante do comportamento. Se quer misturar o orgulho e a culpabilidade, a aceitação e a recusa, a necessidade de proteger e o desejo de destruição, a reivindicação de um direito e o dever de pagá-lo por alguns desprazeres. No intrincamento de todas essas tendências, a preparação psicoprofilática ajuda a mulher a encontrar a saída mais favorável. Olha, não sei vocês, mas eu estou adorando. É um palavreado diferente, né? É uma leitura diferente, a pontuação aqui é diferente, mas eu estou adorando a forma fácil e tranquila que ele está desenvolvendo aqui. O parto sem dor participa de uma higiene mental onde a criança é também a beneficiária. Em nossas estruturas sociais, todos estão de acordo em reconhecer que a mãe exerce uma influência preponderante sobre o desenvolvimento psíquico e afetivo do indivíduo. Perfeito. Não se pode, no entanto, ignorar a relação mãe-criança durante o desenrolar-se do nascimento. Numa época em que todas as pesquisas neste domínio provam a importância excepcional desta relação, o parto sem dor pode pretender ser mais do que um simples método de analgesia. Visto apenas sob este ângulo, não permite aclarar uma situação complexa e nem orientar da melhor maneira possível o comportamento da gestante, levando em conta todos os elementos que condicionam seu equilíbrio psíquico. Se a gravidez é compreendida como uma moléstia, a conduta do parteiro será a mesma do cirurgião, constrangendo a mulher à passividade da operada. Mas, em nossos dias, o ideal do parteiro não consiste mais em trazer a criança ao mundo apagando a componente dolorosa do trabalho pelo melhor método de anestesia. Abolir mais ou menos a consciência, sem causar riscos à mãe e à criança, já não pode continuar sendo um objetivo a atingir depois das descobertas da análise psicológica. Mesmo se a anestesia medicamentosa se tornasse inofensiva,
Não podemos mais considerar as dores do parto como maus espíritos que seria preciso combater e extirpar ao preço de uma abolição da consciência. Não podemos mais jogar a mulher numa situação regressiva e passiva, para cumprir em seu lugar um gesto que ela não deixa de reivindicar em sua total complexidade. Nossa intenção não é contestar a concepção neurofisiológica da dor, nem os benefícios da obstetrícia instrumental ou cirúrgica, mas sustentamos, apoiando-nos em nossa própria experiência e da Escola de Parteiros de Fernando Lamaze, que uma analgesia geralmente pode ser obtida durante o parto, graças a um comportamento ativo, aprendido e organizado da parturiente. Este método elimina tudo que diminui a consciência, drogas anestesiantes ou técnicas hipnóticas, sem privar-se, contudo, dos medicamentos que harmonizam o trabalho da mãe, abreviando a duração e permitindo dirigir o parto segundo os princípios e os meios clássicos. Assim se justifica plenamente a denominação sem dor dada pelos promotores do método. Muito lindo. Então, ele fala aqui no início que essa passividade, né, que a mulher se colocava na hora de parir, é porque ela deitava e quem fazia tudo eram os médicos. O anestesista vinha, dava analgesia e o médico fazia a extração da criança por via vaginal, que, aliás, eu tenho que dizer que foi assim que eu pari 2 vezes, por extração do bebê por via vaginal. Isso é o parto normal hospitalar dessa década de 70, eu pari em 80, né? Então, analgesia, perfuração da bolsa, episiotomia, depois da anestesia, né? E cristelé para tirar o bebê e a mesma coisa com a placenta, era puxada. Então, por isso ele está falando aqui da passividade, né? A mulher chegava para ganhar bebê no hospital, como muitas vezes acontece hoje menos ainda, mas ela se colocava como uma doente deitada na cama e quem fazia o parto, né? Quem extraía o bebê era o ginecologista junto com o obstetra, aliás, né? Junto com o anestesista. Então, vamos lá. A gente é um livro antigo e, ao mesmo tempo, atual, e a gente vai se defrontar com técnicas antiquadas e com a proposta de parto sem dor, que eu sou encantada nesse livro. Mas vamos lá. Primeira parte, por que o parto sem dor? O parto sem dor e sua história. Então, aqui ele já revelou que a Escola de Parteiros de Fernando Lamaze, que é a base desse livro, ou dessa técnica do parto sem dor. Quando se fala de parto sem dor, as primeiras imagens que vêm ao espírito são as de mulheres em roupas esportivas, fazendo exercícios de ginástica para melhor se conduzirem durante o parto. A grande imprensa, por uma vulgarização fácil, para não dizer simplista, do método psicoprofilático, não é estranha a tais visões esportivas do parto sem dor. Expressões como ginástica pré-natal ou slogan como preparem-se para um parto melhor, combinados a cenas de musculação, alimentam assim a maior confusão. O ceticismo que daí resulta é de boa fé, pois as próprias pessoas que propagam tais noções se perguntam como o fato de desenvolver corretamente os músculos pode suprimir as dores do parto. Aqui, como em outros domínios, sacrifica-se a compreensão à moda. É surpreendente que um método que tem suas fontes nas grandes correntes do pensamento filosófico, psicológico e neurofisiológico dos 100 últimos anos seja reduzido à sua mais simples expressão e, mais frequentemente, apresentado como uma ginástica banal.
Vamos ver que a história do parto sem dor é paralela à história da psicologia. Foi sob seus passos que a psicoprofilaxia entrou nas ciências médicas. O parto sem dor, sem o uso de medicamentos anestésicos, conheceu a popularidade na França e no mundo desde 1952. Nesta data, um médico francês, Dr. Fernando Lamaze, seduzido pelas tentativas de um grupo de médicos soviéticos que visitara, realiza em sua clínica as primeiras experiências. A ideia de livrar as mulheres da dor durante o parto através de procedimentos chamados, às vezes, naturais, entre aspas, isto é, sem anestesia, não germinou bruscamente em nossa época. As primeiras tentativas não medicamentosas para chegar a uma analgesia datam do fim do século XIX. O método atual é o resultado de ensaios de tentativas modestas, de experiências mais importantes em seguida. As teorias e os trabalhos científicos que lhe deram origem têm sua fonte em disciplinas muito diferentes. Não obstante, o ponto de partida se encontra sempre no século XIX, nos trabalhos franceses ou estrangeiros sobre hipnotismo, fonte de todo o pensamento psicológico desta época. Subtítulo: As origens francesas e as fontes hipnóticas do parto sem dor. É no século XIX, entre os médicos hipnotizadores, herdeiros do magnetismo animal de Mesmer, nossa, antigo, mesmerismo é uma coisa que veio antes do espiritismo, que se encontram as verdadeiras origens do parto sem dor, aliás, como as da psicologia. O hipnotismo foi o modo de abordagem dos processos psíquicos e o ponto de partida das pesquisas durante quase um meio século. Os próprios Freud e Pavlov sofreram sua influência e daí tiraram suas inspiração. A hipnose, nome tirado do grego upnos, que significa sono, é um estado de sono aparente, mas incompleto, provocado por manobras sugestivas. P. Janet, em As Medicações Psicológicas, diz que não se encontra durante a hipnose a redução das funções que caracterizam o sono. A respiração permanece a da vigília, mas, sobretudo, a atividade mental permanece suscetível de tensão elevada. Na maior parte dos casos, o sujeito continua capaz de se mover e de agir espontaneamente. Em todos os casos, ele compreende e fala. Tal estado de sono aparente pode ser induzido por um terceiro sobre um sujeito receptivo a este gênero de influência. No homem, os procedimentos pelos quais pode ser provocado são os seguintes: a prisão do olhar, a fixação de um ponto brilhante, a compreensão dos globos, a compressão dos globos oculares associada a movimentos respiratórios lentos e profundos. No curso do estado de hipnose, o sujeito manifesta a respeito de seu hipnotizador uma docilidade muito grande, responde às suas questões e pode libertar seu subconsciente. Recebe igualmente todas as sugestões com uma certa facilidade. Executa atos sob comando, pode receber antecipadamente ordens que serão executadas após seu despertar. Do Dr. Porotti, Manual de Psiquiatria, essa parte do texto. Durante o sono hipnótico, pode-se provocar perdas de equilíbrio, ocasionando a queda, ordenar os gestos mais insólitos, como puxar a língua, abrir a boca, pegar ou deixar cair um objeto, caminhar mancando, aplaudir, etc. É igualmente possível criar perturbações sensoriais ao nível do gosto ou do odor. O sujeito, por exemplo, percebe os odores ou o sabor de coisas imaginárias e manifesta a satisfação ou o desagrado ligados a estas percepções. Pode ainda, respondendo à exigência do hipnotizador,
executar, após seu despertar, os gestos que lhe foram sugeridos durante o sono. Realizá-lo, então, em estado de vigília normal, sem conhecer sua utilidade, mas aparentemente movido por uma determinação voluntária. O caráter mágico que reveste a hipnose e o poder sobrenatural que ela confere atraíam, no fim do século passado, não somente médicos, mas também outros partidários agrupados em círculos privados. Numerosas obras se iniciavam nos mistérios da fascinação e estudavam os efeitos do olhar, da palavra, do gesto e do pensamento. É preciso citar, a título anedótico, a existência da bola hipnótica, que era vendida como um modo de usar. Fluido misterioso daquele que possuía tais poderes, sensibilidade particular de certos indivíduos aptos a perceber este fluido, a hipnose alimentava as controvérsias. Muito interessante. O início, a origem de tudo, né? Então, aqui a psicologia e a psiquiatria está estudando a hipnose em seus mais variados graus. Hoje, na década de 70, tá? Tais experiências são consideradas com condescendência, tendo em vista o nível de conhecimento dos processos psíquicos que nós pensamos ter alcançado. O hipnotismo, no entanto, não foi uma simples moda. Grandes chefes de escola, na segunda metade do século XIX, idade de ouro da medicina francesa, eram seus adeptos. A escola parisiense, dirigida por Charcot, era célebre. Freud frequentou-a e nela encontrou as fontes de seus trabalhos sobre a histeria. A revista do hipnotismo experimental e terapêutico, dirigida por Charcot, tomou, após sua morte em 1893, o nome da revista de psicologia aplicada. Mudou de nome. Vê? Era a revista do hipnotismo experimental e terapêutico. E depois que o Charcot morreu, passou a ser conhecida como revista da psicologia aplicada. Olha aí a história, gente. A escola psicanalítica não cessou, desde então, de se interessar pela hipnose. O próprio Pavlov estudou longamente as fases e os estados hipnóticos de um ponto de vista fisiológico. A hipnose representa, assim, uma encruzilhada de onde partiram os caminhos da psicologia e da neurofisiologia de hoje. Médicos céleres, como Liebelt, Bernheim, Richaud, Lessegue, do Montpellier, adeptos do hipnotismo, todos franceses, né? Realizavam curas sob hipnose de certas afecções nervosas. Manifestações patológicas espetaculares, aparentemente muito graves, mas de natureza histérica, eram assim e são sempre, aliás, tratadas pela hipnose e a sugestão. Aqui ele fala o que é histeria. Histeria é uma neurose caracterizada pelo poder que tem o doente de apresentar sintomas objetivos de doenças não existentes realmente, do ponto de vista físico, como paralisia sem nenhuma lesão nervosa, por exemplo. Esses doentes podem curar-se por sugestão sob hipnose. Freud mostrou depois que os sintomas histéricos estavam ligados ao recalcamento de fantasias sexuais. Essa é a tese de Freud. Imagina-se facilmente o efeito que podiam ter sobre os espíritos as curas milagrosas de certas paralisias. Desde então, não é surpreendente que numerosos médicos tenham tentado utilizar a hipnose em suas especialidades. Assim, a ideia de suprimir as dores do parto por tal procedimento devia, muito naturalmente, seduzir os parteiros. Em sua tese, Dr. Henri Vermorel cita a tentativa de Liebelt, que obtivera desde 1880 resultados interessantes na analgesia das contrações uterinas por procedimentos hipnóticos.
Libel empregava uma sugestão direta após ter hipnotizado a paciente. A mulher em trabalho de parto era posta em estado de sono hipnótico e sofria a sugestão verbal do médico que lhe comandava o comportamento. Esta experiência pode ser comparada a um parto sob anestesia geral. Como no caso da anestesia, a paciente não guardava nenhuma lembrança de seu parto, mas, em compensação, o estado de vigilância e atenção mental elevada que acompanham a hipnose permitiam uma participação ativa no expulsivo da criança. O parto podia, então, se desenrolar sem intervenção instrumental da parte do médico. Que louco, hein? Talvez mais próximas da experiência atual de parto sem dor estavam as chamadas experiências de sugestão pós-hipnótica. Essas experiências, que foram reproduzidas ainda recentemente, consistiam em sugerir a uma gestante, no curso de sessões de hipnose durante a gravidez, a ausência total de dor no parto. Ditavam-lhe, assim, sua conduta em vista a um trabalho futuro, que ela realizaria no estado de vigília. Era, de uma certa maneira, uma programação sob hipnose. A paciente não era submetida ao sono hipnótico durante o parto, que transcorria, no entanto, sem dor. Nós temos aqui em Brasília, no Brasil, em algumas cidades, enfermeiras especializadas em hipnose para o parto sem dor. Inclusive, eu conheço uma aqui em Brasília. É preciso esclarecer que tais performances só eram realizáveis entre mulheres que apresentavam disposições neuropsicológicas particulares. Da estrutura psíquica dos indivíduos depende, com efeito, uma maior ou menor sugestibilidade. Tem-se, por vezes, associados a noção de hipnose à de histeria e pensado que certos sujeitos, como os histéricos, podiam mais facilmente que os outros entrar em estado hipnótico. Chertot, o grande especialista francês nesse domínio, vê a relação entre histeria e sugestibilidade hipnótica como muito mais complexa. Pensa que os grandes histéricos são dificilmente hipnotizáveis, contrariamente à maior parte dos indivíduos bem adaptados ou pouco neuróticos. Importa assinalar o que desde agora porá em destaque a importância da linguagem, que ao curso das experiências de sugestão pós-hipnótica pode-se não somente obter a supressão da dor, mas sugerir também a sensação do prazer. Cada contração pode tornar-se, assim, o sinal desencadeador de uma sensação agradável, próxima, por vezes, do orgasmo. Muito legal esse livro. Destas experiências hipnóticas, há concepções atuais da psicoprofilaxia, as ideias parecem ter progredido lentamente, segundo as tendências gerais próprias de cada período da descoberta científica. Mas neste domínio, como em outro, houve precursores capazes de conceber e exprimir suas experiências em termos que, 100 anos mais tarde, não teriam que renegar. É curioso ler o que em 1899 escrevia um certo P. Joule. Antes de mais nada, ele vai dizer o que foi escrito. Antes de mais nada, a dor não é necessária e não tem qualquer utilidade para a função fisiológica do parto. Frequentemente, com efeito, as contrações começam antes da dor e os momentos iniciais do trabalho são marcados por contrações indolores. Podemos observá-lo colocando a mão sobre o ventre da mulher. Constatamos a contração pela duração maior que apresenta o globo uterino de maneira intermitente. Pode-se ainda constatá-lo pelo tato. Colocando o dedo no canal, sente-se as membranas se enrijecerem e encurvarem-se no momento que se faz a contração. E, no entanto, somente alguns segundos após, a mulher se queixa. Nova prova da independência da dor e da contração.
Estando esta independência determinada e demonstrada, certas pessoas ainda dizem que a dor, contudo, não é inútil, porque ela poderia, afirmam, provocar novas contrações, alimentar as que já começaram e aumentar sua intensidade. Esta objeção acaba por afirmar que a supressão ou diminuição da dor diminuiria a frequência e a força das contrações e, consecutivamente, tornaria o parto mais lento. Temos apenas que examinar os fatos para constatar. Primeiro, que em condições normais e sem nenhuma intervenção, os partos mais dolorosos não são os que se fazem com maior rapidez, e, reciprocamente, aqueles nos quais o trabalho dura mais tempo não são aqueles em que as dores são menos violentas. Segundo, que, nos fatos que temos especialmente em vista, quando a dor se atenua pela sugestão, a experiência nos demonstrou, em observações bem precisas, que o parto, longe de ser retardado, se opera, ao contrário, na maior parte dos casos, de uma maneira mais rápida que sem intervenção. Esse texto permanece ainda hoje notável de densidade e concisão. Todos os trabalhos ulteriores só fazem corroborar cada termo desta demonstração. Pejori propõe, em conclusão, a busca de um novo procedimento que possa ser posto à disposição dos parteiros e do maior número de mulheres, definindo assim o que será mais tarde o método de parto sem dor que conhecemos hoje em dia. Ele apresenta: pelo resultado a obter, vale a pena que os médicos se preocupem e façam algum esforço para ter bom êxito, sem aplicar este procedimento. Nos partos, não é suficiente fazer a antisepsia e manter-se como espectador impassível das dores contra as quais nós podemos e devemos lutar. No contexto médico e cultural da época, esta tese não parece ter tido grande eco. Não se tinha preenchido as condições necessárias para favorecer um método com largas possibilidades de difusão. É preciso esperar meio século para que a ideia de Joire possa, enfim, encontrar sua aplicação e a prática do parto sem dor estender-se a um maior número de mulheres. Eu vou parar aqui para a gente comentar, porque eu achei muito bacana. Vou parar aqui na página 27, que aí vem outro subtítulo. O que vocês acharam, gente? Quem ouviu, oi Carla, quem ouviu desde o início, o que vocês acharam? Eu gostei muito, achei bem atual, né? Você falou aí que ele é de 77, mas é bem atual, adorei. Ele fala da tese de hipnose que veio do mesmerismo, nossa, que foi o mesmerismo, foi antes do espiritismo, né? E que daí passou-se a estudar a hipnose, e aqui é um estudo em psiquiatria e parteiros e médicos, a Escola de Parteiros de Fernando Lammasi. Esse livro tem base na Escola de Parteiros de Fernando Lammasi, que trabalhava essa técnica do parto sem dor, e que dentro dessa técnica, então, ele vem falar, você vê que legal, né? Ele vem falar do meio externo à gestante, do meio interno, vem falar da família, das crenças, da ancestralidade. Só nesse pedacinho ele abordou tudo que a gente vem conversando, que a gente vem falando. Sim. E ele fala que a mulher grávida entra em estado regressivo, quer dizer, ela traz memórias ancestrais. Nossa, uma gracinha. Eu me lembro de ter lido esse livro, de ter ficado assim encantada. Foi quando eu comecei a busca para entender melhor essa história toda. Muito legal. O que você achou, Adriane?
É engraçado, porque para mim é tudo tão novo que me admira ver coisas assim de tempos atrás, porque cada vez eu vejo que a gente está tão desconectado que é bizarro, assim. Então, tudo que falou até é muito novo para mim, muito, muito. Sério? Não é, não é tudo que eu conheço. Principalmente essa parte de hipnose em si. Ah, tá. O que ele está dizendo com relação à hipnose é que nós somos sugestionados. Nós somos seres sugestionados, que é o que a televisão faz com a gente. Compre batom, seu filho merece batom. Isso é hipnose. Nossa, que eu não tinha entendido. Verdade. Isso é É verdade. hipnose. Nós somos pessoas, seres que somos hipnotizáveis. E quando você tem, eu falo muito disso nas aulas, quando você tem uma fala da sua mãe que se repete aqui na sua cabeça, isso é sugestão hipnótica. Sua mãe fala para você: ah, você é fraquinha, você não dá conta de amamentar, você não dá conta de parir. Isso é sugestão hipnótica de repetição. E nós somos sugestionáveis, e isso é uma hipnose. E é uma hipnose que a gente faz todo instante, por isso eu falo bastante. Cuidado com o que você fala para o seu filho, cuidado com o que você repete para o seu bebê, porque você está fazendo sugestão para o cérebro dele, que quando essa criança se tornar um adulto, ele vai ter essa hipnose registrada, né, da Nossa, perfeito. pessoa com que ele mais tem afeto, a mãe, né? O que sua mãe te falou, seu pai te falou que tá. Eu trabalho muito isso nas aulas, né? Então, esse primeira parte nem é o primeiro capítulo, né? Essa primeira parte ele vem falando dessa escola da hipnose. E como eu falei, eu conheço o curso de hipnose para o parto aqui em Brasília, tem muitos lugares por aí devem ter, que a especialidade de se falar sequências de palavras durante a gravidez, né, que vão condicionando a mulher a acreditar. Tipo aquela assim, que a gente fala muito, mulher sabe parir, bebê sabe nascer, né, que a gente sai repetindo. Nossa, agora entendi. Quando você comentou também, eu fiquei tipo, como assim hipnose para o parto? É para criar essas novas crenças, entra como Ordens, crença. são ordens. Perfeito. Quando Tá, você entendi. vai fazer uma constelação familiar, já fez? Já fiz. Aquelas frases são ordens hipnóticas também, são sugestões hipnóticas. Que legal, tá. Para É, mim é bem novo mesmo, você viu, né? nossa, você vai adorar esse livro então. Amei. Eu, é um livro velhinho, né? A folhazinha dele está soltando, mas foi um dos primeiros livros que eu li na minha iniciação de doula, que eu falei assim, igual você, nossa, 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 nossa. E do nossa eu saí catando quem é que fala igual. Eu saí procurando quem que fala igual com a Masi, quem que fala igual com essas sugestões aqui. Foi daí que eu comecei com um livrinho besta comprado no sebo. Você vê, que gracinha. Ô, Perfeito. Vanja, qual que é a palavra que você usou no começo, que a mulher é estado quando ela está grávida? Estado o quê? Interessante, estado Interessante. interessante, Carla. O livro Também fala. Isso O aí é livro, antigo, né? Eu tive que antigo. parar para explicar para as meninas aqui o que era estado interessante. Interessante, é só eu e tu que sabemos, né, Van? Quando a mulher estava grávida, ela estava em estado interessante. Interessante, é. Gente, a gente vai se divertir ao mesmo tempo que a gente vai descobrir que a gente andou para trás, que a gente andou É, para trás, a gente não andou para É, frente, porque a verdade. eu tecnologia, a tenho certeza anestesia, as disso. técnicas, né, foram evoluindo Tenho para outro lado. certeza disso. Eu tenho certeza disso, vivenciando o que eu vivencio no hospital psiquiátrico, as pessoas com uso de drogas, álcool, essas coisas todas. Isso.
É isso. Então, que a gente andou para trás, mas que, enfim, tudo hoje, hoje, né, 2023, a gente está resgatando modelos antigos e saudáveis para a gente poder Sim, viver bem, não é isso que a gente está fazendo? sim, A gente está sim. resgatando, então acho que essa leitura desse livro vai ser muito interessante para a gente. Estou adorando Verdade, já essa leitura. verdade. A Thelma é uma enfermeira de. Ah, ela é de. Acho que ela é de. Não é Suzano. Ela faz hipnose. Ela fazia aqui no centro gestacional para gestantes. Aqui em Brasília Depois eu também vou. nós temos também aqui uma enfermeira obstétrica que faz curso de hipnose para a gestação e Hipnose. parto. Ela faz lá no hospital dela. É, Ela é enfermeira obstetra de plantão e ela usa hipnose. olha Ela aí, tem até um livro. olha que Eu vou bacana. passar depois para vocês, que ela é Tá. aqui, né, Ah, de interessante, Paulo. viu, Carla? Passa assim no grupo o nome do livro. Vocês vão adorar ela, Thelma. A gente vai descobrir o que compõe o método parto sem dor. Ele está aqui nessa introdução explicando sobre hipnose, sobre o cérebro, né, as pessoas, da gente ser facilmente sugestionável, né? É a mesma teoria de conversar com o bebê no sono REM, que é a sugestão de refazer questões instaladas, né? Porque o nosso cérebro é altamente sugestionável. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com televisão, com celular, porque injeta sugestões que ficam escondidas e de repente você se vê sugestionada com uma coisa que você nem tem muita afinidade, tá? Então, queridas, obrigada por hoje. Já demos uma hora aqui de leitura. Vai ser uma alegria. Esse livro vai ser divertido da gente ler. Nós vamos rir um pouquinho, né? E vai ser bom. Carla, depois conta do conteúdo do seu livro aí também, tá? Tá bom.